Todos nós já ouvimos histórias sobre cemitérios assombrados, mas desta vez eu reuni uma série de relatos reais que foram enviados por seguidores que tiveram experiências sobrenaturais nestes locais. Cada história é única e vai deixar você com arrepios na espinha. Quero ver se você tem coragem o suficiente para juntar-se a nós nessa jornada e acompanhar um pouco do que se esconde nos cemitérios quando a noite chega. Aparições de espíritos, sombras, até vozes misteriosas e objetos que se movem sozinhos. Esta coletânea promete ser um mergulho profundo no mundo do sobrenatural. A moça do cemitério. Dizem que em uma grande cidade brasileira havia um cemitério que estava localizado numa região bem central, rodeada de grandes edifícios. Entediados, um grupo de adolescentes que morava por ali se reunia durante as noites neste cemitério, pois além do local ser deserto, mantinha ainda um ar sombrio que dava medo. Talvez invadir aquele lugar durante as noites desse a impressão de que eles estavam desafiando a sociedade e também aumentava a adrenalina pelo medo que sentiam. Buscando tornar as noites mais excitantes, um deles sugeriu que fizessem apostas de quem conseguiria pegar mais cruzes das sepulturas. Todos aceitaram de imediato. E logo a ausência delas começou a ser percebida pelos frequentadores do cemitério. Noite após noite, esses jovens se reuniam no cemitério para fazer o que eles mais gostavam: retirar as cruzes das sepulturas. Certa noite, o grupo se reunia como de costume naquele local, quando uma bela garota com longos cabelos negros apareceu. A princípio eles ficaram surpresos com a presença daquela moça, mas logo começaram a conversar com ela e ficaram impressionados pela sua beleza e contaram sobre as apostas que eles fizeram. A moça então fez um desafio. Perguntou a eles: quem de vocês teria coragem de pegar uma cruz que ficava em uma sepultura antiga, bem no centro do cemitério? Logo um dos rapazes se prontificou a fazer. Ora, claro, eu farei isso. É seu desejo? Deixa comigo. Eu trago essa cruz para você. Sorrindo, a moça entregou-lhe uma rosa e disse que daria um beijo no primeiro que trouxesse esse objeto para ela. Pois então está feita a aposta. Terá o meu beijo aquele que trouxer a cruz que está no túmulo no centro do cemitério. Cuidadosamente, o rapaz colocou a flor no bolso e correu em disparada pela escuridão, sendo seguido pelos demais amigos que também queriam conseguir ganhar essa aposta. Ao chegar até o local indicado pela moça, ficaram decepcionados, pois a lápide não possuía cruz nem nada. Uma pergunta rondava a cabeça de todos eles. Será que algum deles já havia pego a cruz ali em alguma das noites anteriores em que eles estavam correndo pelo cemitério pegando cruzes? Pensaram. Não conformado, um dos rapazes passou a examinar a sepultura. Achou que talvez a cruz tivesse caído em algum lugar, afinal de contas era uma sepultura bem antiga. Como a própria moça falou, era uma das sepulturas mais antigas ali do cemitério. Grande foi o seu espanto quando ele olhou para a foto na lápide e viu que a moça que fez o desafio era a mesma da imagem. Seus cabelos se arrepiaram
voz sumiu. O corpo começou a tremer. E ele mostrou, assustado a todos, o que havia descoberto. Um calafrio de terror percorreu o corpo de todos eles. O rapaz que recebeu a rosa das mãos daquela moça rapidamente enfiou a mão em seus bolsos e sabe o que ele tirou de lá? Para espanto de todos os presentes, não era mais uma flor que ele segurava em suas mãos, e sim um pedaço de osso humano. Segundo relato, o zelador. Hoje eu quero compartilhar com vocês um relato sobrenatural que aconteceu comigo e 4 amigos em um cemitério. Eu estava numa noite em um cemitério e o que aconteceu comigo e os meus amigos foi algo inexplicável, apesar de previsível. Sentimos uma presença estranha. Ouvimos barulhos inexplicáveis. Vimos sombras que pareciam se mover sozinhas. Foi uma experiência arrepiante que me deixou em estado de alerta constante. E como eu sei que muitas pessoas têm curiosidade com o sobrenatural, eu decidi compartilhar essa história com vocês aqui do canal. Então, preparem-se para se arrepiar com essa história de cemitério. Na minha cidade tem 3 cemitérios atualmente, mas havia um antigo cemitério nos arredores da cidade que eu moro que sempre estava envolvido em lendas e histórias sobrenaturais. Muitos moradores evitavam passar por ali durante a noite, pois diziam que ouviam barulhos estranhos, que viam vultos entre os túmulos. Aquilo era assustador. Certa noite, um grupo de amigos e eu resolvemos testar se essas histórias eram mesmo verdade e fomos ao cemitério depois da meia-noite. O local estava silencioso, afinal de contas é um cemitério, né? Apenas o som do vento soprava entre as árvores que podiam ser ouvidas. E aquela noite estava ventando mais que o normal. Caminhamos pelo cemitério sentindo um frio na espinha, quando começamos a ouvir sons estranhos. Era como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Com o coração acelerado, meus amigos se viraram para voltar e, de repente, perceberam que estávamos cercados por uma luz brilhante, uma luz intensa. Era uma luz que parecia estar flutuando acima de uma das sepulturas. Meus amigos se aproximaram lentamente para tentar desvendar aquele mistério. E à medida que caminhávamos, aquela luz foi sumindo, até que repentinamente se apagou. Ela desapareceu, deixou apenas um vulto escuro ali naquele lugar. Era como se aquela sombra ganhasse vida própria e começou a flutuar em nossa direção. Tomados pelo medo, saímos em disparada e corremos em direção à saída do cemitério. Ao chegarmos em casa, ainda estávamos tremendo de medo. O que a gente viu naquela noite ainda nos assombrou durante muitos dias. Desde então, nunca mais voltamos naquele cemitério. Aliás, em cemitério nenhum. Aquela nossa aventura de ficar passeando e explorando cemitérios à noite acabou-se ali. Nunca mais voltamos. Já havíamos escutado a respeito desse vulto que segue as pessoas que entram naquele cemitério na madrugada. Quem seria ele? Pessoas mais velhas da minha cidade dizem que é o espírito do último zelador daquele lugar que faleceu de forma trágica, e ele era muito ligado ao seu trabalho como zelador do cemitério, e, portanto, ele não se desligou de lá. Seria isso mesmo? Ou foi o medo que criou aquela visão coletiva? Afinal, algumas coisas não podem ser explicadas pela razão, e talvez seja melhor deixarmos os mortos descansando em paz.